Entrou, gente? Entrou. Você me põe novamente de co-host. Ok, Luísa? Me põe de co-host? Já está de host. Host. Então, eu vou iniciar a gravação, ok? Boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência aos nossos saberes antroposóficos. Essa é a nossa quinta apresentação. Nós hoje vamos ter a doutora Heloísa Oliveira. Heloísa Oliveira é uma das componentes da diretoria executiva da ABMA Nacional. Ela é médica, é formada em otorrinolaringologia e tem a complementação e a formação em medicina antroposófica também. Já foi coordenadora da ABMA do Rio de Janeiro várias vezes e hoje ela trabalha como aconselhadora biográfica e pertence à Trinos Formação Biográfica do Rio de Janeiro. É uma pessoa com vasta experiência no tema e nós temos muito prazer de trazer para vocês esse aporte que ela vai dar sobre esse tema que nos é tão caro, as 7 atitudes anímicas. A gente pede que as perguntas sejam feitas via o Facebook e aí eu deixo com vocês agora a doutora Heloísa Oliveira para dar início à sua apresentação e agradecemos pela presença de todos. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Heloísa Oliveira, né? E eu vou falar um pouco para vocês sobre as 7 atitudes anímicas, ou as qualidades planetárias. Essas 7 atitudes, elas são como se fossem, assim, tonalidades da alma, e trazem diferentes atitudes perante a vida, né? No primeiro setênio, a gente tem a constituição física, a formação da constituição física. No segundo, tem os temperamentos. E no terceiro setênio, então, as forças planetárias começam, então, a atuar sobre o ser humano. A partir dos 11, 12 anos, a criança já começa, então, o adolescente, a ter essa expressão da alma humana, né, no mundo, né? E muitas vezes, né, a gente vê uma criança que vem tendo um comportamento, um tipo de ação, de atitude, e quando ela vai chegando nessa idade, ela muda completamente. São exatamente essas atitudes anímicas começando a se manifestar. Muitas vezes, esse comportamento dessa criança pode se intensificar, mas muitas vezes pode mudar completamente, porque essas influências começam a atuar, então, no corpo das emoções ou corpo astral, e começa a chegar nesse mundo nessa hora, e esse corpo anímico se formando, né? Mas, durante a vida, essas atitudes podem se modificar, principalmente elas podem ser trabalhadas, principalmente quando a gente atua no âmbito profissional, no âmbito social, a gente tem como lidar com essas atitudes. O adolescente, ele tem um pensamento próprio, né? Ele começa a ter a individualidade dele, ele começa a trabalhar exatamente essa sua colocação no mundo. E agora ele começa, então, a se manifestar. A alma, então, começa a despertar para o mundo, na puberdade. Mas, a partir, então, desses 14 anos de idade, é aquela pergunta, né? O que atua na gente naquele momento? As atitudes anímicas, elas são super importantes nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, também para a gente entender o outro, né? Se entender e se aceitar, né? Então, isso é super importante. E também para a gente fazer um mergulho em nós mesmos. E como é que a gente pode tentar traduzir em palavras alguma coisa desse jeito, né? Desse tipo? E para isso a gente vai usar uma linguagem imagética. Vamos usar referências imaginativas. E imagens que podem ser muito úteis para a gente nesse momento são exatamente as imagens da mitologia grega. Elas podem ser bastante interessantes para a gente tentar, então, exemplificar e trazer isso de uma forma mais viva. São 7 tipos anímicos, na realidade são 6, e o Sol, que é o último, o 7º, ele seria como se fosse a harmonização, a soma de todos eles. E essas imagens da mitologia greco-romana,
vão nos trazer essas qualidades. A Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e o Sol. Com essa linguagem, com essas imagens, a gente passa a conhecer melhor essas forças que vão atuar na nossa alma, que vão estar presentes no nosso dia a dia, né, de muitas formas. E muitas vezes a gente nem entende muito o que está acontecendo ou por quê. Por exemplo, já passou pela cabeça por que em tantos lugares do mundo a gente encontra mitologias que são diferentes, mas se a gente for olhar mesmo, fazer um estudo comparativo, a gente vê que muitos mitos são bem parecidos, têm muitas coisas em comum, têm arquétipos em comum. E os mitos, eles têm um caráter inconsciente e arquetípico, né? E foram tão bem trabalhados por Jung, por exemplo. Outra coisa também que é importante é que a gente está na época da alma da consciência. E isso vai falar muito sobre a consciência de nós mesmos, né? De mim mesmo, do outro e também do cosmos. Então, segundo a antroposofia, nós somos seres espirituais num caminho de desenvolvimento aqui na Terra, nesse caminho de autodesenvolvimento. E toda a humanidade, ela está nesse processo de desenvolvimento. Então, vai ser o que atua em mim, né, o que atua no outro, como consequência também desse desenvolvimento espiritual. E aí, né, tem aquela frase máxima, que era do oráculo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, que seria assim, no sentido de você sair do básico, né, do superficial, eu sou Heloísa, e fazer aquela pergunta, quem eu realmente sou? Quem é que é a Heloísa? Né? Aquela Heloísa que ela, no mergulho interior, vai tentar descobrir. Então, para a gente se conhecer, a gente precisa fazer esse mergulho para dentro, né? E aí, aquela questão, né? Como é que nós pensamos, sentimos e agimos. E as atitudes anímicas vão nos ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. Essas forças, elas vão atuar a vida inteira e podem se transformar, ser trabalhadas, né? Cada um de nós carrega em si uma, duas atitudes que são mais, digamos assim, mais perceptíveis. Mas, dependendo da fase da vida, essas qualidades, então, podem mudar. Outras podem se ressaltar mais, ou a inicial pode ficar mais apagada. Então, elas podem trabalhar, elas podem abrandar ou fortalecer um tipo anímico que era predominante. E todas essas qualidades a gente precisa. Todos nós temos as 7 qualidades. Só que, se tiver em excesso, né, ou seja, se a gente cair numa unilateralidade, ou se tiver uma falta dessa qualidade, isso pode se tornar um obstáculo para o nosso autodesenvolvimento. Outro ponto super importante é que essas qualidades, elas vão atuar não só no nosso autodesenvolvimento, mas vão atuar em muitas coisas. Por exemplo, na biografia, né, no nosso trabalho biográfico, né, elas vão influenciar cada setênio. Então, cada setênio tem um correspondente exatamente de uma dessas qualidades planetárias. Também nos ritmos da biografia. E essas forças planetárias, elas têm um efeito plasmador dos nossos órgãos. E também um efeito terapêutico através dos metais, que a gente vai usar tanto na medicina antroposófica. O Rudolf Steiner, ele traz uma série de palestras sobre karma, que é o GA 236, na parte 2, que ele fala, então, sobre as reflexões sobre o karma do ponto de vista da vida humana. E isso vai ajudar muito na compreensão dessas esferas planetárias e como elas realmente atuam no homem, né, no ser humano. E essas palestras, elas trazem o comportamento arquetípico de cada uma dessas esferas planetárias e essa sua relação com o karma e sua função. Esse assunto das atitudes anímicas é um assunto que, embora básico, ele é muito importante. E ele é abordado nos módulos dos cursos básicos de antroposofia, no curso de formação, nos cursos da BMA, na formação biográfica e em todas as formações antroposóficas. É um assunto bastante importante. E agora, então, eu vou trazer para vocês a mitologia greco-romana e como essas forças vão atuar, então, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso querer. Então,
é legal a gente, a partir disso, começar a se olhar um pouquinho a partir das coisas que eu estou falando, tentando ver o que a gente tem, o que a gente não tem, e, né, de repente, até começar a identificar outras pessoas, porque tem gente que é bem arquetípica mesmo, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, só um minutinho, por favor. Paulo, me coloca, por favor, de co-host para eu poder compartilhar. Só um minuto, por favor. Ok, já te coloquei. Beleza, obrigada. Ok? Tá beleza? Então, vamos lá. Tá ótimo. Beleza. Então, vamos começar falando da Lua. O que a Lua passa para a gente, né? A gente olha aquela Lua linda, aquele reflexo no mar. A Lua tem uma coisa assim, que ela envolve a gente naquele ambiente quase que romântico, né? A gente se sente atraída por aquela luz da Lua, aquela luz refletida do Sol no mar. E a Lua, ela tem a ver com as deusas, né? As deusas mães, as grandes deusas. Então, na antiga Grécia, a gente tem a figura de Cibele, Deméter, da própria Selene, que são deusas que têm essa relação com a Lua. E reparem, né, nessas esculturas, que elas sempre trazem trigo na mão, alimento e animais presentes. Então, isso já denota uma grande relação da Lua com o reino animal e com a parte de reprodução, de colheita, de natureza. Então, a Lua, ela tem essa qualidade bem nítida, né? E quando a gente começa a olhar exatamente sob o ponto de vista dos outros locais, das outras culturas, a gente encontra a deusa Ísis no Egito, né? Com o filho, que é um sinal de maternidade, é uma deusa lunar, as Madonas, as Nossas Senhoras da Conceição, Nossa Senhora de Copacabana, tem uma lua a seus pés, olhem aqui, tá? Todas duas, e a Iemanjá, né? Que é a lua, reflexo do mar, né, as águas. Então são deusas lunares que trazem essa qualidade de quê? De nutrição, de acolhimento, de crescimento, de reprodução e também de dar forma, né, dar forma ao bebê, né? E aí nós temos duas representantes dessa esfera lunar, que são Ártemis de Éfeso e Ártemis grega ou Diana na mitologia romana. Elas têm características bem diferentes, né? A Ártemis de Éfeso, ela é uma deusa cheia de mamas, no corpo dela tem inúmeras figuras de animais, tem uma coroa de abelhas em torno da cabeça e no alto da cabeça um templo, como se fossem os novos tempos chegando. Então, ela tem uma grande relação com essa parte de reprodução, de geração, de vitalidade. E a grega é uma deusa que ela, inclusive, era virgem, ela não queria se reproduzir. Mas ela tem essa coisa da natureza, do animal, e tem a ver com a flecha, né? aquela meta mais certeira. E a lua, ela vai reger tanto o aparelho reprodutor como o próprio cérebro. Então, aí a gente tem uma imagem bem interessante dessas duas deusas nesse processo. E como é que seria, por exemplo, uma coisa super importante, a Lua tem fases, né, gente? As fases da Lua são uma coisa bem conhecida de todos nós. E como é que seria, então, por exemplo, um pensar lunar, né, de uma pessoa que tivesse uma Lua muito forte? Vai ter um sentido pela natureza. Vai ter fases, né? Vai ser um pensar mais reflexivo, vai ser uma fantasia ativa, né? Lembra, a gente está vendo a lua, o pensamento vai longe, então vai ter aquela fantasia ativa, uma memória ótima, vai acumular conhecimento, mas não vai ser uma pessoa que vai elaborar muito isso internamente. No sentir, o cuidar é uma coisa natural, ela tem essa existência natural, esse sentido de família, esse cuidar maternal, uns instintos saudáveis, ritmos, acordar cedo, dormir cedo, né? Vai ser bem perceptivo ao outro,
pode ter inclinações, deve ter, né, inclinações artísticas, a arte para ela é uma coisa legal. Ter uma vida saudável é uma coisa importante também. E na ação, são ótimos ordenadores, arquivadores, colocar tudo no lugar certo, né? Então, essas profissões que trabalham com muita ordem, muito arquivamento, colocar tudo certinho, muita rotina, perfeita para o perfil da Lua. Gostam muito de cuidar no sentido de nutrir. Então, vão cuidar do ambiente, vão cuidar da nutrição. Aquela mãe, menino, já escovou o dente, já botou o sapato, já foi... Então, sabe, isso aí é bem uma fala lunar, né? Vão gostar de coisas ligadas à natureza, tipo agronomia, jardins, vão ter um dom muito, muito especial para as terapias, né, que vão cuidar do outro nesse sentido, porém são pessoas mais conservadoras e gostam de ter uma rotina. Isso é bem o perfil lunar. Se essas forças estão em excesso, a pessoa pode se perder na natureza, né? Ou então a vida vira só uma rotina, é um problema. Ou uma memória muito fantasiosa. Podem ficar com excesso de cuidados em relação ao outro, aquele amor exagerado, né? Aquela coisa que não deixa o outro respirar muito. Pode predominar os instintos, porque como ela tem esse vínculo com a natureza muito grande, pode ficar uma pessoa extremamente instintiva e viver no mundo da lua também, né? E também começar a fazer coisas de uma forma meio automática, sem pensar muito, né? O que a gente chama de um sonambulismo. Pode ter uma tendência à histeria e também começar a guardar tudo, colecionar desde palito de fósforo até lâmpada queimada, entendeu? Então, pode começar a criar um hábito, um vício, digamos assim, de colecionar coisas, né? E para o autodesenvolvimento, ela teria que mergulhar nisso, né? Tentar se entender um pouco mais e começar a despertar um interesse pela arte, por outras coisas, e assim desenvolver mais essa autoconsciência, né? Esse autodesenvolvimento mesmo, e se tornar proativa, né? Alguma coisa que a motive a se locomover, a sair nisso. Porque o defeito da Lua seria exatamente a acomodação e se dedicar demais aos instintos, uma licenciosidade. Por outro lado, a virtude é uma atitude serena e contemplativa perante a vida. E tem tendência artística, né? E percebe o outro, e essa fantasia criativa deles que é muito interessante. E aí a gente vai para outro, que seria exatamente o Mercúrio, né? O que essa imagem passa para vocês? Para mim, ela passa uma leveza, né? É aquela coisa de ir para cima. O Mercúrio ele era o grande mensageiro dos deuses. Ele ligava o Olimpo à Terra. E ele voava, ele é muito ágil, ele é rápido, ele flui, né? Tem o caduceu, e reparem nas estátuas de Mercúrio, ele dificilmente está com os dois pés chapados no chão. Eu nunca vi nenhuma. Quando está com os dois pés no chão, um está só na pontinha. Ele não consegue aterrar totalmente. O Mercúrio ele é bem fluido, né? Aliás, essa é uma característica mercurial. E ele, desde pequeno, ele já apronta. Então, só para vocês sentirem um pouquinho desse perfil mercurial, Apolo tinha um rebanho, né, que ele estava tomando conta, e Mercúrio mal nasceu, enrolado em faixas ainda, né, no ritual iniciático que ele era quando era pequeno, ele foge, vai lá e rouba o gado de Apolo. Ele rouba o gado, ele amarra galhos atrás dos animais, e os animais vão andando e automaticamente vão apagando os rastros. Aí vira aquela comoção, o que aconteceu, quem roubou o gado de Apolo, mas Apolo ele tinha poderes de adivinhação, poderes mânticos. E ele percebe que foi o Mercúrio, fala com Zeus, moral da história. Mercúrio diz que vai devolver, mas nesse momento, durante esse roubo do gado, ele tinha visto uma tartaruga, pegou a tartaruga, tirou o casco, tinha umas novilhas que ele tirou as tripas, fez uma linda lira, começou a tocar a lira. Quando ele toca a lira, o Apolo se apaixona pelo som da lira. E aí o que ele faz? Perdoa Mercúrio, dá o gado para o Mercúrio ainda por cima, e aí depois o Mercúrio começa a tocar uma flauta. Essa flauta, Syrinx, ele troca pelo caduceu. E ainda pede umas lições de mântica para o Apolo. Então, assim, dá nó em pingo d'água, né? E essa é a figura dele, né? Voando, fluido.
tem fluxo, tem velocidade, tem agilidade, ele é criativo, é inovador, gosta sempre de saber tudo o que está acontecendo, up to date em todos os sentidos, né? Novidades é com ele mesmo, sempre ideias novas. Então, assim, como é que seria se pensar? O Steiner fala que o Mercúrio ele está junto com os deuses do pensar associativo, os mestres do pensar associativo. Então, ele pensa por associação, ele faz links, ele faz conexões, ele tem múltiplos interesses, ele é muito inteligente, ele pega no pulo, sabe aquela pessoa que conta piada, ele já entendeu antes que o outro entendesse? Muito criativo, fala com facilidade, tem humor, brinca, solução rápida para tudo. Tá? São extrovertidos no sentir, né? Abertos ao mundo, muito fáceis da gente lidar, muito independentes, se adaptam com muita facilidade, tem uma sedução, ele seduz, ele leva na lábia, né? Ele, agora, pode se deixar impressionar, eles são muito impressionáveis, digamos assim, e tem uma grande capacidade de transformação. No querer, eles são mediadores ativos, são ótimos mediadores, espontâneos, ágeis, têm grande habilidade manual. Eles são aqueles que, sabe assim, não tem tempo ruim? Não, isso aí a gente resolve. Vamos quebrar o obstáculo, vai passando por cima. São super ocupados, práticos, né? O problema é quando isso está em excesso, que ele passa a ser praticamente um camaleão. Pode desenvolver uma curiosidade excessiva, mentir, aquele cara que mete o dedo onde não é chamado, né? Pode usar e abusar de ironia, virar irreverente e só viver aquele momento, porque o Mercúrio ele vive no presente. Agora, pode também ficar instável demais, muito impressionável, irrequieto, hiperativo, mentiroso, né? Virar o próprio 171, né? Digamos assim. No autodesenvolvimento dele, seria desenvolver um relacionamento mais profundo com si mesmo, né? E também com pessoas e situações, se envolver verdadeiramente. Ter um genuíno interesse, né? Trabalhar uma atividade interior, conseguir ter uma atitude mais contemplativa, de repente. Como ele é muito rápido, né? Isso é uma coisa que ele precisa desenvolver. A virtude é a inteligência, né? E essa capacidade de fazer associações. E o defeito dele é exatamente poder ficar na superficialidade excessiva e desonestidade. Então, esses seriam os problemas, digamos assim, do Mercúrio. E o Mercúrio, ele está na mídia, né? O Mercúrio, ele está presente com a gente até hoje em muitos momentos. Então, Hollywood adora o Mercúrio. Então, você tem o Máscara, você tem o Charada, quem roubou os raios do Percy Jackson era o filho de Hermes, que é o Mercúrio grego, o Loki. E olha só, Correios, a marca dos Correios é o Mercúrio, borracha que apaga o passado é o Mercúrio, entregas rápidas também é o Mercúrio. Então, ele está aí sempre. E esse símbolo dele é bem característico, saquinho de dinheiro na mão, os pés que não estão chapados no chão, o caduceu e na cabeça o pétaso, né? Que é esse capacetezinho com as asinhas do lado. E aí a gente vai para Vênus. O que essa imagem passa para vocês? Uma beleza, uma harmonia de formas, né? Uma sensualidade, uma serenidade também. A Vênus traz uma serenidade. E uma das coisas mais lindas, eu acho esse quadro do Botticelli, que é o Nascimento da Vênus, e que fala muito sobre essa atitude anímica, né? Tem o mito de Urano, que Urano era o grande firmamento, né, que ele tinha relação, era casado, digamos assim, com a Gaia, né? E o que acontecia? Ele gerava incessantemente. O tempo todo ele ficava gerando filhos. Alguns, como os titãs, ele deixou sobreviver, os outros ele fazia com que a mãe engolisse essas crianças todas. Chega uma hora que ela se cansa, pede para um desses titãs se poderia ajudá-la a acabar com esse criar incessante. O Cronos ou Saturno se oferece, emascula o pai na hora de uma relação, e o que acontece? O sêmen de Urano, desse criar incessante que cai na espuma das águas do mar, desse momento nasce a Vênus. Então ela vem, segundo Steiner, ela é o amor cósmico na Terra. Então ela cessa essa reprodução incessante
E agora a reprodução vem através de uma escolha, através de uma atração, através de uma opção. Não é mais aquela coisa, aquela automática de Urano. E aí, como ela vem, olha que coisa bonita, gente. Ela vem e aparece nesse quadro numa concha. A concha é forrada de madrepérola, que é um nacário, que mais, digamos assim, a substância mais preciosa produzida nas águas do mar, né? E esse nacar, ele é furta-cor, e a Vênus tem toda uma relação exatamente com esse ambiente anímico, esse ambiente do coração, esse ambiente das cores da alma da gente. Ela traz isso de uma forma muito bonita. E aí, quem a recebe? O vento zéfiro, é o vento quente do oeste, que vem trazendo, soprando, já trazendo uma conotação de calor e brisa, de movimento, junto com Flores, ou Flora, deusa da primavera, que vem trazendo, então, esse ar primaveril. E ela é acolhida, ela vai para uma ilha de Cítara ou Chipre, que são ricas em cobre, e ela é acolhida, então, por uma hora. E aí, então, tem outra característica da Vênus, que ela é acolhida, enfeitada, se chama o atavío de Afrodite, ou Vênus. Afrodite é a Vênus na Grécia. E, então, levada ao Olimpo. No Olimpo, ela era a esposa de Zeus, quando vê aquela deusa maravilhosa chegando, trata logo de arranjar um marido, da Hefestos, que era o filho dela, para casar com a Vênus, só que ele mora dentro de um vulcão. Então, esse, embora fosse o marido da Vênus, não era a grande paixão dela. A grande paixão dela é exatamente o Marte. E aí, esse casal aí fica super famoso, né, o Marte e a Vênus. E como é que seria, gente, esse pensar venusiano, né? Como é que seria esse pensar venusiano? Então, a Vênus, ela transita muito no âmbito da simpatia e antipatia. Ou ela ama ou ela odeia. Isso é legal, isso não é muito legal. Então, assim, no pensar, ela faz imagens. O Steiner traz, nesse GA 236, uma coisa muito bonita, que é Vênus não se interessa por nada que está no cosmos, mas ela se interessa verdadeiramente pelo que se passa no coração do homem e traduz em imagens oníricas que são permeadas pelo que Marte fala. Então, ela só ouve a Marte, mas se interessa, tem um genuíno interesse por tudo que se passa no coração do homem. Então, esse é o âmbito da ação da Vênus, né? Então, no pensamento, logicamente, um pensamento ligado muito à parte emocional dela, né? É um pensamento caloroso, ela faz tudo em imagens, artística, estética, mas nem sempre muito prático, aliás, normalmente pouco prática. O sentir dela é cheio de sentimento. Ela trabalha muito com a simpatia e antipatia, ela tem essa alegria de viver, esse sentido de beleza, esse sentido outro. Ela se doa bastante, e veneração e devoção são âmbitos da Vênus. Ela tem essa religiosidade profunda, né, no sentido espiritual. Ela age pelo sentimento, ela faz tudo por amor, né? Tem desejo, tem cuidado em lidar com o outro, age por amor, tem muita consideração, é capaz de sacrifícios e reage ao mundo com sentimento. Agora, se isso for excessivo, né, ela vai ficar com um pensamento excessivamente emocional, pode ficar excessivamente romântica, ou então, muitas vezes, séria demais, né? Sim, porque tem simpatia e antipatia, não é isso? Então, na simpatia, ela vai ficar excessivamente simpática. Na antipatia, vai ser exatamente o inverso, excessivamente antipática, né? E pode ter fome de viver, né? Mania de agradar, aquela paixonite aguda, né? Pode ser over de emoção, pode ser aquela pessoa também que se funde na dor do outro, né? E acaba quase que sufocando, vampirizando. Pode se tornar extremamente esbanjadora, viver só no prazer, essa coisa toda. E, por outro lado, se a gente não tem a Vênus, o que acontece é que a vida fica sem graça, fica apática, fica cinza, cria uma frieza, né? Uma frieza do coração, uma frieza anímica, e não tem interesse pelo outro. Pode se tornar mesquinho, né? Desleixado. O desafio dela é exatamente o equilíbrio
entre o ouvir e o acolher. É trabalhar essa imparcialidade, digamos assim, não julgar pelo sentimento. Buscar, se ela tem um interesse, a gente pode usar esse interesse para chegar em outras coisas, né? Por exemplo, assim, ela buscar algum assunto que tenha relação com o que ela se interessa, que a partir daí ela consegue ir em frente. A virtude dela, a compaixão, né? E o encantamento. E o defeito, muitas vezes, é viver só por prazer. A gula, a fofoca, a curiosidade, ou então fazer tudo para ser aceito, né? É um outro problema, um defeito, digamos assim, da Vênus. E aí a gente chega no Marte. O Marte, o que vocês acham quando vocês olham essas imagens do Marte? Ele passa o quê? Forte, né? Musculoso, ele passa uma ação, né? Ele passa uma coragem, ele passa um atuar. Ele não parece uma pessoa que tem medo, ele é destemido. Esse Marte aqui do lado direito, ele tem até a cara bem fechada, né? E é interessante a gente saber que na Grécia as orações não eram para que Marte ajudasse nas batalhas, era para que ele não se metesse, que ele não interviesse, porque ele era tão arrumador de caso, de conflito, que pediam para ele não se meter muito. Mas essa figura de Marte foi extremamente útil no Império Romano. E aí virou um grande general que comandava os exércitos, comandava tudo, aquele deus da guerra, né? E passou a ser até um estrategista em Roma. Só que, com toda a guerra, com todo o espírito bélico, quando ele estava com a Vênus, ele depunha as armas. Ou seja, o amor faz com que as armas se deponham. E esse é o Marte, né? Aquele Marte mais equilibrado. E aí, como é que seria esse pensar desse Marte? Sensato, realista, objetivo, tem a força de ação, tem o dom da fala. O Steiner, ele diz que Marte é o falador cósmico. A fala, ela tem um gênio e um demônio. Ela tanto pode construir como pode destruir. Então, hoje em dia, as grandes batalhas são muito mais, às vezes, pela fala, né? Com a fala, a gente constrói e a gente destrói. E o Marte, então, ele tem esse dom da fala. A sagacidade, o pioneiro, aquele cara que é construtor, que é reformador. No sentir, o Marte é quente e apaixonado. Pode ser violento, ele tem um sentimento próprio, né? É muito independente, ele pode ser belicoso, ele pode ter isso dentro dele, corajoso, ele pode colocar um escudo nas emoções, né? Quem tem o elmo na cabeça, um escudo nas emoções, uma lança na ação. E pode ser bem ambicioso. Na ação, uma vontade, né, imbatível, férrea, né, um homem de ação, lutador, dinâmico, impulsivo, reage super rápido, toma lá da cá, né? É um líder, mas é um líder que comanda. E ele decide, né? Ele tem uma meta, ele parte para dentro, ele conquista. O que vai acontecer depois não é exatamente o problema dele, mas ele conquista, a meta dele é a conquista, né? E isso exige que ele tenha um autodomínio. Se ele está em excessivo, ele vai virar aquele Marte lá da Grécia, né? Que é ousado, agressivo, agitador, vive arranjando conflito, muito crítico, pode ser um raivoso sem controle, né? Briguento, superativo, aquela que tudo é ele, se autoafirma, muito explosivo. Agora, o desafio é escutar o outro, ter um autocontrole, trabalhar essa vida interior, perceber o outro, né? E a virtude, a coragem. E se o Marte é bem trabalhado, ele começa a desenvolver uma outra virtude, que é uma amabilidade. E o defeito é exatamente esses, né? Violência, agressividade. Agora, se não tem Marte, se a pessoa não tem essa qualidade, fica fraca, medrosa, pode se alienar do mundo, inseguro, vai ser mais lento, vai esconder sentimento, vai faltar ação. Então, Marte é essencial para a gente ter também. Está acontecendo aqui. E aí a gente vai para Júpiter. Olhem essa imagem. O que passa
essa estátua, né? Essa imagem, essa escultura para vocês. Um olhar altivo, ao longe, uma ação. Ele não é um garoto, ele não é um rapaz, ele é um senhor, mas sarado, né? Assim, com o corpo trabalhado, firme, forte, aquela altivez, né? Ele é um grande senhor. Eu contei rapidamente um pouco do mito de Urano, aí Cronos emascula o pai, e ele também tinha uma maldição, né? Uma maldição não, uma previsão, que era que ele também seria destronado por um filho. E aí Saturno, que é o Cronos, é casado com Reia, e aí o que ele fazia? Para não ter risco, ele devorava as crianças todas. Nascia o filho, ele engolia e pronto, estava resolvido o problema. Só que quando o Júpiter ia nascer, a mãe apanhou, pegou uma pedra e deu. Isso aí é o Saturno, né, comendo os filhos, e aí a Reia apanha e entrega para o Saturno uma pedra. E pega Júpiter, ou Zeus, e leva para Creta, para as montanhas, para ser criado pelas ninfas e ser amamentado pela cabra malteia. Ele, então, depois, ele prepara um vomitório, consegue dar para Saturno, os irmãos são literalmente vomitados, começa uma nova guerra, ele assume o poder e começa a terceira geração de deuses no Olimpo. Só que tem uma curiosidade muito bonita, muito interessante, que é assim, filhos de Júpiter todos somos. Então, mesmo os deuses que não eram nascidos de Júpiter, eles eram filhos de Júpiter. Então, ele era o grande pai de todo o Olimpo. E, com isso, ele é o senhor de tudo, né? Então, quando a gente olha essa figura, ele do lado tem uma águia, que é um outro símbolo muito legal. O Steiner fala que o Júpiter, ele tem todos os pensamentos cósmicos. Inclusive, todas as formas em pensamento se encontram em Júpiter. Ele é o senhor do pensar livre, do pensar criativo. Então, ele traz isso internamente. Então, como é que seria esse pensar jupiteriano, né? Se teria essa visão ampla, geral, né? Ele tem um reconhecimento, ele sabe, por exemplo, que aquela pessoa ali, ela é boa para aquela função. Então, ele coloca a pessoa naquela função. Ele sabe reconhecer o talento de cada um e coloca no local adequado. Ele tem uma capacidade de julgar com isenção. Ele é muito resolutivo, porque ele vai resolver o caso, né? E ele é nobre, ele é educado, ele é altivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem um distanciamento, porque ele é um rei, né? Ele é um grande soberano, ele é o rei, né? E ele, do âmbito de Júpiter no sentimento, tem também todos os rituais, as comemorações, a arte de viver, a alegria de viver é jupiteriana. E ele tem uma coisa que é o equilíbrio. Ele equilibra interna e externamente. Então, vem a coisa de fora, ele é tão centrado que ele equilibra aquilo e devolve para o mundo numa oitava acima, trazendo um pouco desse equilíbrio interior para fora. Ele sabe a pessoa certa no lugar certo. Agora, ele é ambicioso, ele tem uma grande sabedoria, ele tem uma grande liderança, ele é o grande mestre, ele é o mestre, ele é o maestro da orquestra, que sabe cada instrumento a hora que tem que entrar. Ele tem uma liderança, mas não é uma liderança, como eu diria assim, porque comanda. Ele tem uma liderança reconhecida, as pessoas reconhecem Júpiter como líder, né? aquele cara admirado, ouvido, né? Ele atua firme e com convicção, e ele planeja tudo com muita organização. Se falta o Júpiter, a gente fica com uma dificuldade de ver, fica um cara meio bobo da corte, digamos assim, falta fé, falta esperança, vive na dúvida, né? E fica uma pessoa muito sem planejamento, né? Porque o Júpiter, ele tem aquela atuação cuidadosa também, né? E quando ele está em excesso, ele vai exatamente para a arrogância, fica extremamente arrogante, formal, né? Ou então começa a esbanjar muito. O mafioso é um tipo de Júpiter, né? Exigente demais, ou então aquela pessoa que nada presta, não sei o que ela faz, nada presta. E ele tem assim, como autodesenvolvimento, ele tem que trabalhar a humildade, escutar o outro, né? Porque como ele sabe tudo, ele tem que escutar o outro.
Virtudes, o otimismo, a sabedoria, o equilíbrio. E o defeito, o grande defeito dele é exatamente a arrogância e a onipotência. E aí a gente vai para Saturno. Saturno é aquela história que eu já contei para vocês aqui algumas vezes. Ele é quem vai, então, fazer, né, a emasculação do Urano, né, e assume, então, o reino todo, né? E ele, se a gente olha para o Cronos, né, ele tem essa figura, assim, extremamente magra, ressequida. Ele é sério. O olhar dele, a gente olha, aquele olhar, assim, para baixo, né? Ele tem essa seriedade, essa sobriedade. Não é uma pessoa que você vai convidar para tomar chopp no final de semana, de jeito nenhum. Ele é aquele cara sério, né? Na dele, totalmente na dele. E ele se remete muito ao passado. Então, ele devorava os próprios filhos para não ser destronado, para não perder o império dele. E essa é a figura dele. Ele com a foice, né, que ele emasculou o pai, e esse ser mais magro, mais sério, sempre olhando para o passado. Então, no pensar, ele vai ser extremamente profundo, minucioso. Ele é um ótimo pesquisador. Uma capacidade de concentração assim incrível. Ele é muito concentrado, mas o pensar dele é bem teórico. Ele consegue olhar à distância, planejar, desde que se remeta ao passado. Então, ele vai ao passado, vê o que aconteceu e ele se projeta para frente. Os conceitos dele são todos muito enrijecidos, muito certinhos. Ele é muito fiel aos princípios. Ele julga também, ele tem uma capacidade de julgamento. Ele tem uma boa memória, né? Ele é profundo, ele tem que lembrar aqueles detalhes todos, né? Autocrítico, sério. Às vezes ele demora um pouco para entender. Por quê? Porque ele tem que remeter ao passado para poder voltar para o presente. Então, ele tem sempre esse movimento de para trás e voltar. E ele pensa sempre a partir do passado. No sentir, ele é fechado. Ele se interioriza. Né? Ele é muito resiliente. Ele aguenta, ele suporta coisas assim incríveis. Ele é disposto a sofrer. Não tem tempo ruim assim no sentido. Ele vai passar por isso e ele vai superar. Ele é sério, ele é mais velho, mas ele é constante. Ele não é muito de contato físico, muito autocrítico, mas dentro desse coração tem um calor intenso. Agora, a questão é a gente chegar lá. Ele só se abre se a gente sentir que você tem por ele um genuíno interesse. Sabe? Se você consegue ter esse movimento espiritual de se aproximar genuinamente de coração. E ele é extremamente leal e fiel. No querer, ele é responsável. Se ele acredita, ele vai para frente. Ou seja, se ele acredita, ele atua por um propósito. Então, se ele acredita naquela razão, naquele motivo, naquela meta, ele vai atuar. E com ideias amadurecidas sempre. Ele tem uma certa resistência ao que é novo. Ele é resiliente, ele é persistente, ele assume o peso, mas, ao mesmo tempo, ele tem um entusiasmo quando ele veste essa camisa, né? E ele chega nessa meta. Custe o que custar, sacrifício o que for, ele vai chegar. Se ele está em exagero, ele pode ficar muito enquadrado dentro de dogmas, de ideologias, ficar inflexível, o mínimo é o máximo, entendeu? Ficar aquele bem sovina quase. Pode ficar com uma autocrítica exagerada, obstinados, aqueles que assim, eles sofrem a dor do mundo, né? Isso é um exagero, tá, gente? Pode se tornar autodestrutivo, né? E, ao mesmo tempo, fazer isso com quem está do lado. Ele não cuida nem dele, nem de quem está junto. E se não tiver Saturno, por outro lado, você não tem foco no pensamento. Você não tem princípios. Fica um tagarela, aquela pessoa que não gosta de sofrer de jeito nenhum. Pode ficar irresponsável, sem persistência. Na tarefa de autodesenvolvimento dele, é exatamente desenvolver esse amor genuíno pelo outro. Porque se ele consegue fazer isso, isso vai gerar dentro dele um calor nesse coração, um entusiasmo, né? E uma cordialidade que são, assim, incríveis. A virtude dele é a lealdade e a profundidade com que ele se dedica às coisas. E o defeito dele é o rancor e o egoísmo. O egoísmo porque ele pode ficar virado só para ele, e o rancor porque, de repente, alguém que não é tão capacitado faz alguma coisa, mas ele, como é muito interiorizado, as pessoas não percebem. E aí ele começa, então, a desenvolver um rancor por aquela outra pessoa.
Então, esse seria, então, o Saturno. E aí tem essa frase do Goethe, que eu acho que é bem de propósito mesmo, que é assim, o homem deseja tantas coisas, e, no entanto, precisa de tão pouco. Saturno, ele trabalha com o que é essencial. Então, a gente tem o Sol. O Sol, na mitologia greco-romana, ele, no início, era Hélios, depois ele vira pó, mas é sempre esse carro puxado por esses cavalos, que trazem o Sol no amanhecer. E aí, uma imagem muito bonita é que o Sol vem, trazido por Apolo no amanhecer, e de noite Diana, né, ou Ártemis, que a Lua sobe aos céus trazendo seu manto de estrelas. E aí os dois irmãos regulam dia e noite. E o Apolo, né, ele é um deus solar, mas a gente encontra deuses solares, aquilo que eu falei das mitologias comparadas, em várias culturas. Você tem Krishna, você tem Mitra, você tem Surya, você tem Ra, você tem Atom, você tem Oxalá, todos são deuses solares. E tem características. Olha, o Surya tem até os cavalos de fogo ali, gente, olha só, ele carro com os cavalos, né? E essa qualidade solar, ela vai juntar todas as outras, mas em equilíbrio. E trazendo essa grande harmonia, que sai esse calor e ao mesmo tempo se condensa, né? Então, essa expansão e contração. O Sol, ele faz exatamente essa harmonia, essa mediação. E o tipo solar ideal é o próprio Cristo. Tá? Então, seria um pensar com o coração, aquele pensar que aquece, aquele pensar que faz sentido, aquele pensar que é claro, que tem verdade, que traz um idealismo, uma positividade, uma ação no mundo que tem uma alegria de viver, mas vai buscar o bom em cada um, uma visão positiva do outro, trabalha o altruísmo, magnanimidade, uma coragem, esperança, confiança, são qualidades solares, né? E no querer uma ação cordial, uma alegre, uma força de ação, mas com generosidade, um atuar criativo e capaz de sacrifício, sim. Agora, existe excesso de sol? Sim, porque aí a gente cai no defeito dele, que onde você tem muita luz, você também pode ter sombra, né? Você tem sombra, e aí pode ser capturado pela sombra. E aí, nesse momento, pode ter inércia, preguiça, né? E se tiver em excesso, fica aquela pessoa deslumbrada com si mesma, eu sou o máximo, eu sou fantástico, né? Tudo de bom me acontece. Excesso de autoconfiança, ou até um esbanjador. Mas se você não tem sol, é o medo, é o negativismo, falta de confiança, desespero, né? Não tem alegria, não assume nada, fica muito avarento. Então, são qualidades solares que são assim extremamente importantes, né, que a gente tem. E aí, o que a gente pode aprender com cada uma dessas qualidades, né? Porque todas elas estão em nós. Então, assim, com a Lua, essa vitalidade na alma, né? Esse espelhamento na Lua, da Lua, ele ajuda no nosso processo de consciência. Ajuda a gente a entender as coisas e ajudar os outros a se verem também, né? O Mercúrio é essa fluidez, superar obstáculo, criatividade. Na medicina, mobilizar as secreções, mobilizar, ele traz movimento, ele traz fluxo. A Vênus, esse calor para a alma, né? Ela acolhe a compaixão. O Marte traz coragem, força. Ele traz assim, pensar, sentir e querer atuando de uma forma coesa, firmes, né? A coragem, a iniciativa, o poder da fala, gente, o poder da transformação. E às vezes o Marte tem que atuar para que as coisas possam se transformar. O Júpiter traz as forças de configuração, a configuração da alma, essa visão do todo, o equilíbrio do dentro e fora, interno e externo. O Saturno, ele vai ao essencial, né? Ele protege, ele evita que a gente se perca, né, nesse mundo de emoções, essa coisa, então ele traz aquele centramento, né? E o Sol são essas forças de harmonia, essas forças de harmonização, esse atuar cordial, né? Isso é super importante. E na medicina antroposófica, que nem eu falei no início, a gente tem para cada um deles um órgão e um metal, né? Então, assim, a Lua, eu já falei, o aparelho reprodutor do cérebro, e o metal é a prata.
No caso do Mercúrio, é o pulmão, né, que traz esse fluxo de entra e sai do ar, né, fluxo respiratório, e é o Mercúrio, o metal, o próprio Mercúrio. Na Vênus, ela vai reger os rins e seria o cobre, né? O Marte seria o ferro, nesse processo de encarnação, e ele vai trabalhar a vesícula e a fala, laríngea também. O Júpiter tem a ver exatamente com o fígado, né, e com as cartilagens, nas articulações, e ele é regido, então, o metal dele seria o estanho. E o Saturno, então, seria o baço e os ossos, e seria o chumbo. Então, esse seria o quadro geral dos planetas, né? E como eu falei, eles também estão na biografia, e regendo, então, cada setênio você teria um planeta também nos ritmos. E aí eu gostaria de ler para vocês esse poema, porque eu acho que é muito bonito. E tem tudo que eu falei até agora condensado. Eu levo o sol em mim, ele me guia como um rei no mundo. Eu levo a lua em mim, ela mantém a minha forma. Eu levo Mercúrio em mim, ele mantém unidos sol e lua. Eu levo Vênus em mim, sem seu amor nada existe. Ele se reúne a Marte, que fala o meu ser em palavras, para que Júpiter tudo ilumine com sua luz de sabedoria, e Saturno, o maduro, irradie o meu ser em cores. Rudolf Steiner. Muito obrigada. Ok, doutora Luísa, a BMA sinceramente agradece, é impressionante o seu poder de síntese, né? Em tão pouco tempo, trazer um tema tão grandioso, né, dentro da antropologia. Eu sei que é uma judiação, mas eu te parabenizo porque ficou muito legal, né? E durante a nossa palestra surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas que eu vou começar fazendo para você. A primeira é de uma senhora que chama Ana Lúcia Micki, e ela pergunta da seguinte forma: qual a diferença da memória entre Saturno e Lua? Essa foi a pergunta que ela nos fez. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. O Saturno, quer dizer, a memória, normalmente ela vai remeter ao passado, né? Mas a memória da Lua, que a gente fala, é muito ligada à vitalidade, sabe assim, aquela coisa de falta de memória, está faltando vitalidade. Se você não está com uma Lua equilibrada, vai ser difícil você guardar coisas nessa memória, digamos assim, tá? Você vai ficar desvitalizado, você não vai conseguir guardar aquele conhecimento. Então, essa qualidade de guardar na memória, de ter esse conhecimento acessível, né, de ter isso, eu acho que é uma coisa ligada muito a essa força lunar, essa força de vitalidade. Por outro lado, a memória saturnina é uma memória que sempre vai remeter ao passado. Ela não está falando de gravar coisa que agora, assim, ela vai sempre remeter ao passado. Ela sempre leva tudo para ontem, mas não entendeu a diferença? É uma diferença sutil, porque as coisas se misturam, né? Mas, para mim, o Saturno ele é sempre ligado muito a esse arquivamento dessa memória de passado. A Lua ela não precisa voltar ao passado para pensar nas coisas, mas o Saturno sempre vai voltar ao passado. Agora, os dois planetas, tanto a Lua quanto o Saturno, eles são planetas que atuam a partir da força do passado. Porque você tem Marte e Vênus no futuro, Júpiter e Mercúrio no presente, Lua e Saturno no passado. Mas aí são coisas que cresce muito o assunto. Infelizmente, aqui eu acho que não dá para a gente abordar muito isso, mas eu espero ter respondido. Obrigada, Elô. Tem mais uma pergunta da Adriana. Qual a idade que podemos perceber essas qualidades? A partir dos 11 anos. A partir dos 11 anos, porque a criança vem, no segundo setênio ela vai trabalhar temperamento, e aí, teoricamente, a partir dos 14, né, terceiro setênio, começa a ter atuação maior desse corpo astral, mas a partir dos 11, 12 anos, quando começa a chegar aquela puberdade, a criança muitas vezes já começa a mudar esse temperamento, esse comportamento, digamos assim. Tá? Luísa, tem uma pergunta aqui do senhor Paulo Miranda. Ele queria entender por que Mercúrio aparece como símbolo do comércio e dos médicos,
Até ele botou uma risadinha. E tem dos ladrões também. Pois é, ainda tem mais essa, né? Deixa a bola com você. E isso é muito legal, né? Porque exatamente entra naquele mito que eu contei. Que qual foi o primeiro ato que o Mercúrio fez? Roubou o gado de Apolo. Então, aí ele já entra no ladrão. Depois, o que ele fez? Ele negociou, ele trocou o casco de tartaruga, que era a lira, pelo gado, a flauta pelo caduceu. Ele já começou essa coisa de troca, de comércio, né? E o caduceu, ele virou um símbolo, né? No caduceu tem duas serpentes que se equilibram, né? E é um deus da medicina, o Mercúrio, porque ele é ligado, então, à cura também. Porque como ele traz uma mobilidade e ele busca um equilíbrio, ele também está relacionado à cura. E ele também estaria relacionado, eu não falei isso aqui, mas ao arcanjo Rafael, que é um arcanjo de cura, né? Então, por ele trabalhar nessa esfera de equilíbrio, equilibrando polaridades, ele também está relacionado à cura. Então, por isso que é médico, ladrão e comércio. Obrigada, Elô. Mais uma pergunta. Posso ter todas essas qualidades ou só uma? Você tem todas, espero que tenha, né? Agora, uma ou outras vão mais de frente, aparecem mais assim, sabe? Então, você pode ser mais uma coisa, mais outra, mas você tem todas. Por isso que eu falei no início que, dependendo da fase da vida, a gente pode ser mais marciana ou atuar mais, estou numa fase mais introspectiva, eu estou mais Saturno agora, eu agora estou comandando, eu estou mais Júpiter. Então, isso pode acontecer, as qualidades sobrepujarem umas às outras. E essas qualidades, por serem ligadas a esse corpo das emoções, esse corpo astral da gente, elas são mais trabalháveis. Então, a gente consegue se autoeducar, consegue trabalhar essas qualidades, ver o que está faltando, o que eu preciso para desenvolver, ver o que está sobrando, o que eu preciso para diminuir, para a gente buscar sempre o equilíbrio, tá? Heloísa, tem uma senhora Silvana, ela diz assim: não conheço nada desse assunto, adorei a palestra, eu gostaria de saber de que se trata o aconselhamento biográfico. É uma pergunta sobre o aconselhamento biográfico. Se é uma terapia, ela quer saber o que é. Tá. O Steiner, né, ele trouxe a teoria dos setênios, né? Isso foi trabalhado depois pelo Liverhood e também pela doutora Goodall. Então, é uma teoria que a vida se divide em períodos de 7 anos. Então, 0 aos 7, primeiro setênio, segundo setênio, por exemplo, esses planetas entram no terceiro setênio, que é de 14 a 21 anos, né? Então, a vida em períodos de 7 anos. No trabalho biográfico, a gente tem uma possibilidade de olhar essa vida, né, como se fosse uma visão jupiteriana, saio do processo e olho de cima, e começo, então, a mapear na minha vida, ver as coisas que aconteceram, buscar as relações entre as coisas, como é que foram as minhas atitudes, os meus comportamentos, as consequências de cada coisa. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão mais panorâmica, digamos assim, da própria vida, né? E, muitas vezes, ressignificar coisas, e, a partir daí, ver qual é o fio que segue, o que a gente tem em comum. E aí a gente tem uma percepção maior da gente, da nossa forma de atuar no mundo, da nossa forma de sentir, da nossa forma de pensar, se apropriar mais dessa história de vida, né, da minha biografia, não ser mais vou deixar a vida me levar, mas a partir desse momento, o que eu quero para a minha vida? E a partir daí, então, buscar um futuro que faça sentido para mim. Com isso, o aconselhador biográfico, ele atua nesse processo. Tá? Espero ter respondido. Elô, tem mais uma pergunta da Patricar. Qual o livro do Steiner fala sobre esse tema? E já tinha uma outra pergunta também, perguntando sobre a literatura a respeito desse tema. Nós aqui temos uma questão, porque assim, não tem um livro que diga assim, esse livro é sobre atitudes anímicas ou esferas planetárias. É cada mesmo, tá? Então, existe essa série do GA 236,
que falam as qualidades, tudo isso, mas está em inglês, né? Tem alguma coisa em português, uma outra palestra. Então, isso aí você vai observando, né? Tinha uma apostila antiga lançada pela Associação Sagres, da Gudrun, que falava sobre isso, que eram as atitudes anímicas. A Associação Brasileira de Psicologia Antroposófica também tem uma apostila sobre as atitudes anímicas. Então, é assim, mas não tem um livro, texto que eu possa te indicar a respeito, tá? Heloísa, a Pátria é do México, está estudando do México. E algum outro livro, Heloísa, que não seja do Steiner? Doutora Gudrun? Não, não tem. Não tem. Tomar a Vida? Zodiacal, não. O Tomar a Vida não é de atitude anímica. Ela perguntou de atitude anímica, não foi? Ah, tá. Entendi. Tá bom. Tomar a Vida é biografia. Certo. Mas é um bom livro, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, para quem não conhece? É um livro bem legal para quem quer saber sobre aconselhamento biográfico, sobre o que é a biografia, digamos assim, como é que ela se desenvolve, o que são os setênios, como é que é todo esse processo da biografia, Tomar a Vida com as Próprias Mãos, da Gudrun Burkhardt. É excelente, né? Tem na editora antroposófica, então é um livro bem legal para quem quer conhecer mais sobre o processo biográfico. Né? E sobre biografia, tem as formações biográficas também, então é um assunto que tem bastante literatura a respeito. Né? Pois é, doutora Luísa, fica a dica aí para a senhora escrever. Precisa ter tempo. Heloísa, a gente agradece você, né, que já estamos aqui, são 6 horas, mais de 6 horas. Agradecemos mais uma vez o seu poder de síntese. Esse poder de síntese é alguma qualidade? Quem tem o poder de síntese? Pode ser o Saturno que vai no essencial. Certo. Júpiter que traz a visão do todo também. Né? Uhum. Então, foi uma aula prática do poder de síntese que nós tivemos aqui em 1 hora. Então, agradeço a você. Quero avisar a todos que essas palestras estão gravadas e ficam à disposição no Face da ABMA Nacional, no Face da ABMA Rio de Janeiro, no Face da ABMA São Paulo, ABMA Centro-Oeste e ABMA Ceará. Então, essas palestras estão à disposição de todos que perderam e não conseguiram ver todo esse conteúdo. Surgiu mais uma pergunta aqui, eu vou fazer, Melô. André Oliveira, na biografia pode-se fazer só de um período de vida? Ou quando você faz a biografia, você faz de todos? O ideal é você fazer todos, porque uma coisa tem a ver com a outra. Né? Então, quando a gente pega um processo biográfico, você vai ver a vida toda. Depois que você fizer esse planejamento geral, você pode até trabalhar um tema mais específico dentro da biografia. Mas, num primeiro momento, eu acho que você tem que ver tudo, porque como é que você vai falar do momento atual se você não visitou, por exemplo, a sua infância, seu primeiro setênio, seu segundo setênio? As coisas são muito interligadas para você, eu quero ver só agora, porque certamente você vai ter que olhar para trás. Tá? Tá ótimo, Elô. Elô, obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos finalizar. Já estamos com a próxima palestra marcada para o dia 5 de agosto, daqui a 15 dias, quarta-feira, às 17 horas, aqui no Facebook da ABMA Nacional, com o Dr. Wagner, pediatra de São Paulo, Wagner Muria, que vai apresentar para a gente um dos temas preciosos da antroposofia, que é o andar, falar e o pensar, os 3 primeiros anos da criança. Então, estão todos convidados. Acompanhem as divulgações, que manteremos esses encontros durante um bom tempo daqui para frente. Obrigada, Elô. Obrigada ao meu colega Paulo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Você tira o link?